Olá, boa noite. Você vai ver hoje no Segunda Edição. Motoboy morre após ser atropelado e arrastado por carro na região metropolitana. Mesmo com sinais de embriaguez, motorista causador da morte se nega a fazer o teste do bafômetro. Bandidos falham em tentativa de assalto a banco no interior. Eles não conseguiram explodir os terminais e fugiram sem levar nada. Morador de rua é encontrado morto na fronteira oeste. A causa da morte pode ter sido frio. Polêmica em Porto Alegre. Decisão da prefeitura determinando que condomínio remova casinhas comunitárias para cães de rua gera racha entre moradores. E na crônica do Pinheiro, a bela ideia do Judiciário e Ministério Público de promover a primeira corrida pela adoção. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Um condomínio de Porto Alegre poderá ter que remover as casinhas comunitárias para cães de rua. A retirada das estruturas instaladas em 2016 gera polêmica. As casinhas foram instaladas em 2016 nesta calçada do bairro Jardim do Salso para abrigar cães de rua. A iniciativa de moradores deste prédio gerou reclamações na prefeitura e mostrou um racha entre vizinhos. Junta pomba, junta bicho, junta mosca, então a gente não está insatisfeita também com isso, nada contra os animais. O grupo que cuida dos animais nega. Sujeira nunca tem, até porque nós temos faxineira e nós mesmos, depois de alimentar os animais, a gente limpa a calçada. Alguns cães passam a noite nas casinhas, outros só aproveitam a comida e água liberada. A maioria é castrada e vacinada, mas a presença dos animais é motivo de discórdia. São cães assim amorosos, e não é só o condomínio, é toda a rua. Todo mundo ajuda. Não tenho porquê de tirar elas daqui, né? Nós, proprietários, estamos querendo, junto à prefeitura, é que a prefeitura realmente cumpra com a lei, já que existe a lei. Outra reclamação é de que as casinhas atrapalham a circulação na calçada. A gente vê que elas estão, na verdade, sobre a área aqui do canteiro. Agora resta a dúvida para saber qual será o destino desses lares comunitários. Uma lei estadual sancionada em janeiro permite a instalação de casas de cachorros em vias públicas, mas o Código de Posturas do município proíbe qualquer empecilho ao trânsito de pedestres. Nós procuramos a Prefeitura de Porto Alegre. A Prefeitura informa que até o momento não há definição sobre a retirada ou não das casinhas. Nós vamos seguir no aguardo de um posicionamento do Executivo Municipal, que a gente espera não demore, porque afinal de contas é uma situação que nesse momento gera aí polêmica, racha, opiniões diferentes entre os moradores e essa instabilidade não é bom para ninguém, principalmente para os cãezinhos que a gente não sabe se retirados dali para onde irão, né? Um homem foi assassinado no pátio de casa em plena luz do dia em Porto Alegre. Luciane Coman, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite para o pessoal de casa. Olha, as vítimas estavam ali bem em frente da casa de um deles, na rua Manuel Ferrador, no bairro Passo das Pedras, na Zona Norte. Segundo a polícia, o atirador passou e disparou várias vezes contra os dois. Paulo César Jardim, de 42 anos, morreu na hora. O outro homem de 31 levou um tiro na cabeça e foi encaminhado para o hospital. Nenhuma das vítimas tinha antecedentes criminais. A polícia acredita que o caso se trata de uma execução, mas por enquanto não tem maiores detalhes. O fato é que gerou ali um pânico ali na rua, ali no bairro, né? Porque alguns disseram que era uma moto, outros disseram que foi num carro em que estava esse atirador, mas o fato é que os dois foram baleados em frente a essa casa que vocês estão vendo aí nas imagens. Bom, Lu, tem outro fato curioso, né? Dessa vez uma questão de um assalto a banco no interior que não terminou bem para os bandidos. Não conseguiram levar nada, é isso? Nada, Felipe, nada mesmo. Olha só, os criminosos chegaram ali ao local por volta das
3 horas da madrugada nesse carro prata que aparece aí nas imagens. Um ônibus intermunicipal que passava pelo local foi abordado pelos bandidos. No entanto, os criminosos não chegaram a subir no veículo e aí mandaram o motorista seguir viagem. Eles não conseguiram explodir os terminais e fugiram sem levar nada. A porta e os vidros ali da fachada ficaram todos quebrados durante a ação e uma banana de dinamite foi deixada no local. A Brigada Militar fez buscas para localizar os assaltantes e o material explosivo já foi retirado lá do local. Felipe. Nossa, deram aí nesse caso aí, a verdade, né, Lu? Deu sorte a cidade, deu sorte o banco, deu sorte a agência. Os azarados aí foram os bandidos. Pois é, não tiveram sucesso, né, dessa vez nesse ataque aí. Ainda bem. Ainda bem, né? Flagrante de um roubo a um posto de combustíveis, Lu, em Espumoso. Pois é, Felipe, olha só, a gente vê aí esse bandido entrando, né, de capacete, exatamente para não ser identificado pelas câmeras de segurança. Ele entrou, enfim, nessa loja de conveniência do posto. Esse caso aconteceu lá em Espumoso, no norte do estado. O suspeito estava armado, rendeu o funcionário e aí depois, logo em seguida, como a gente vê ali, entrou o comparsa, né, que acabou imobilizando a vítima. A dupla levou todo o dinheiro do caixa. Esse assalto aí aconteceu no dia 15 de maio. Um deles já foi preso, né? Foi preso, inclusive, hoje. E o outro suspeito ainda não foi encontrado. Os dois usando o capacete, aquela tática comum para não ser identificado ali pelas câmeras de segurança, até porque eles sabem que atualmente tudo é monitorado, né? Todo lugar tem câmera de segurança. Pois é. Incrível. Alguns não se preocupam com isso, né? Porque acreditam na impunidade, mas alguns, pelo menos, tentam dificultar um pouquinho mais aí a ação da polícia. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a previsão do tempo com a Luciane Coman, o frio que está chegando no estado. Na fronteira, inclusive, um morador de rua morreu deitado em plena calçada. A principal hipótese é que ele morreu de frio. A gente vai trazer todas essas informações em instantes. Falando em frio, a campanha do agasalho de Porto Alegre foi lançada oficialmente hoje. O tema da edição deste ano é Tem gente que não dá bola para o frio. Juntos, nós damos bola. A cada roupa doada, uma bolinha cai na piscina montada em frente à prefeitura. A meta é alcançar 270 mil peças. Um dos principais pedidos dessa edição são as roupas infantis. Desde o pré-lançamento da campanha, dia 12 de abril, já foram entregues mais de 47 mil itens. Para evitar que o inverno nos surpreenda e chegue antes dos agasalhos, a gente antecipou e fez um formato de divulgação, de acompanhamento diferenciado. A hora dele, Pinheiro Machado, prazer de te ter aqui, tudo bem? Prazer é meu de estar aqui. Vai falar hoje de uma causa maravilhosa, uma iniciativa do Ministério Público e do Judiciário, é isso? É verdade. Felipe, certas causas independem de opção política, clubística ou de qualquer outro tipo. Uma delas é a proteção da infância e da juventude, muito especialmente dos jovens desamparados. Esse dever está na Constituição e, por que não dizer, meu caro Felipe, está na Bíblia. No Rio Grande do Sul, a Corregedoria da Justiça, com apoio de outras entidades, como o Ministério Público, realiza um trabalho notável sobre o dever de ajudar, proteger e acolher menores desamparados. E surgiu a bela ideia, a primeira corrida pela adoção neste domingo em Porto Alegre. Causa meritória de sucesso instantâneo. As inscrições para essa primeira corrida pela adoção atingiram o máximo previsto. 1.500 pessoas. Você ouviu bem. 1.500 generosas pessoas disputarão a corrida pela adoção neste domingo, divulgando essa bela causa que, por certo, pertence a todos nós. Proteger as crianças e adolescentes desamparados. Parabéns, então, ao Ministério Público, Judiciário, sucesso na corrida de 2017 para 2018, cresceu em 93% o número de adoções em Porto Alegre. Que continue assim, Pinheiro. Me diz o seguinte, amanhã, sábado, o que teremos? Olha, enquanto isso, no Anônimos Gourmet, dupla gauchesca. Amanhã,
13h, entrevero e bolo de bergamota. Não perca! Voltaremos! Deixa eu falar agora de futebol brasileirão. O Grêmio joga contra o Atlético Mineiro amanhã às 7h da noite na Arena, com o goleiro Paulo Vitor de contrato renovado até 2022. Fica mais 3 anos no tricolor. Já o Inter joga domingo às 4h contra o Santos na Vila Belmiro. Por falar no Colorado, o time de Odair Hellmann largou em vantagem na Copa do Brasil. Jogando contra o Paysandu, o Inter abriu o placar com o centroavante Paolo Guerreiro, que entrou na área após bonita tabela com D'Alessandro e Nico Lopes. O gol foi marcado aos 25 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Paysandu conseguiu empatar logo aos 2 minutos de cabeça com o capitão Mikael. 10 minutos depois, após cobrança de escanteio, Rodrigo Lindoso aproveitou um bate-rebate na área e colocou o Inter em vantagem. Para fechar o placar, Paolo Guerreiro marcou mais um gol colorado. Foi o 7º gol dele em 10 jogos pelo Inter. Final de jogo, Inter 3, Paysandu 1. Torcedor colorado, agora eu tenho um recado especial para ti. O teu coração bate muito mais forte quando o Inter joga em casa na Libertadores. Então tu precisas torcer no coração do gigante. Aqui tu tens uma série de benefícios que tornam tua experiência ainda mais marcante. Quer ver? A entrada é pelo edifício garagem, sem check-in, com muito mais rapidez e menos filas. O lounge é completo, espaços de convivência, espaço kids, com orientadoras para as crianças ficarem lá tranquilas enquanto você assiste o jogo. Banheiro, serviços e um atendimento todo personalizado nas cadeiras do coração do gigante. A tua leva o teu nome, numa área incrível para não perder nenhum lance do jogo. Seja um colorado do coração, a partir de R$ 185 mensais, você tem a sua cadeira no coração do gigante. Ligue 33 92 1000 ou acesse coraçãodogigante.com.br. A gente volta daqui a pouco para falar sobre a chegada do frio no Rio Grande do Sul. Em Livramento, infelizmente, um mendigo morreu durante a madrugada, provavelmente em função das baixas temperaturas. Junto com ele estava um companheiro que não deixou nem o resgate chegar perto do corpo do homem. A gente volta em instantes. Um motociclista morreu após ser atropelado e arrastado por um carro em Alvorada, aqui na região metropolitana. O motorista do veículo apresentava sinais de embriaguez e se negou a fazer o teste do bafômetro. Os motoboys de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, amanheceram de luto. Edson era colega de Mário André da Costa, de 49 anos. Ele era todo certinho, não tinha... Entendeu? Não andava correndo, nada, andava devagar. Aí foi uma imprudência desse cara, desse bêbado, né? O motoboy estava parado no semáforo quando foi atingido em cheio. Segundo testemunhas, ele foi arrastado por cerca de 50 metros. Moradores tiveram que virar o veículo para retirar a vítima, que estava debaixo do carro. Segundo o relato, o condutor do veículo estaria em alta velocidade, embriagado e teria colidido com a moto ao passar no sinal vermelho. O motorista Adão Luiz Barbosa, de 52 anos, que estava sozinho no carro, tentou fugir a pé, mas foi imobilizado por pessoas que passavam pelo local até a chegada da polícia. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro e foi preso em flagrante. Ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, certo? Ele já tem, seu desfavor, aí, uma ocorrência de lesão corporal de trânsito. Na delegacia, o homem disse que mora em Porto Alegre, é motorista de caminhão e estava afastado por problema de saúde. A polícia acredita que Adão estava trabalhando como motorista de aplicativo. Ele deve ser indiciado por homicídio doloso, quando se assume o risco de matar. A questão da embriaguez, a questão da velocidade, o excesso de velocidade, a questão de passar no sinal vermelho. Então são vários fatores que levam a crer que ele assumiu o risco de cometer esse crime, né? No início da noite, motoboys protestaram em frente a uma praça na entrada da cidade.
O que a gente exige dos motoristas é mais prudência. Como o que aconteceu hoje foi um absurdo que aconteceu ontem com o nosso colega, porque nosso colega estava trabalhando honestamente o dia a dia dele, conforme é o nosso dia a dia dos nossos motoboys. Depois, o grupo saiu em carreata pelas ruas da cidade. Com tanta coisa, não há dúvida nenhuma que é homicídio doloso e a gente espera que a justiça seja feita nesse caso, porque afinal de contas, um motorista que passa sinal vermelho, acima da velocidade e embriagado, não tem outra classificação a ser dada na polícia, como outras, e não tem que ser tratado como acidente esse caso muitas vezes, Há um costume nosso, nós mesmos ali colocamos acidente, não é um acidente. Essa pessoa assumiu o risco de matar outra e deve ser devidamente punida por isso. Embriaguez, alta velocidade, sinal vermelho não são acidentes. Ele matou e assumiu no risco, tem que ser devidamente punido. Em Santa Rosa, a SUSEP apreendeu drogas e um celular arremessado para dentro do presídio. Pois Luciane é, Coma. Felipe, olha só, a gente vê nessas imagens ali, primeiro uma pessoa correndo e arremessando um objeto, Isso foi para dentro do presídio. E aí, do outro lado do muro, olha lá esse indivíduo. Pois é, um apenado ali com o rosto todo coberto. Porque ele sabe que tem câmera ali, Exatamente, escalando com uma faca tentando arrebentar aquela tela de proteção, que é justamente para tentar evitar, que os objetos arremessados entrem no pátio ali do presídio de Santa Rosa, mas dessa vez esse aí não teve sucesso, Se deu mal, porque a Brigada Militar agiu rápido, evitou que ele pegasse o objeto. Segundo a SUSEP, na verdade, foram 2 arremessos e eles apreenderam um celular e 850 gramas de maconha. E esse apenado aí, estava enlouquecido para pegar ali o presentinho doidão, que tinha sido arremessado. Esse estava doidão. Bom, uma notícia muito triste, um morador de rua encontrado morto e a desconfiança são as baixas temperaturas, o frio na fronteira oeste. Pois é, Felipe, isso aconteceu lá em Santana do Livramento, O frio pode ter sido uma causa, até porque o morador de rua, ele tinha a saúde bastante debilitada. Segundo a Brigada Militar, Livramento amanheceu muito gelada e esse morador estava descalço, sem meia e estava deitado ali em cima da pedra, ou seja, realmente, tudo para se congelar ali ao relento. A confirmação do motivo da morte só deve sair na segunda-feira, quando sai o resultado da perícia. Moradores lá do bairro Fluminense, em Livramento, acionaram a Brigada Militar no meio da manhã de hoje, O morador de rua foi identificado como Benedito Fernandes, de 48 anos, e ele já foi encontrado sem vida. Agora, olha só essa imagem, Felipe. Olha só, olha esse cachorro, companheiro, Foi uma despedida bem difícil ali para esse animal, que atende como bugio. Ele não deixou inicialmente ninguém se aproximar do corpo, Latiu bastante, avançou. O Benedito e o cão eram amigos desde que o bichinho era filhote. A polícia então precisou dar comida para ele, para então fazer a perícia e recolher o corpo e então conseguir fazer todo aquele trabalho, Mas realmente é aquela amizade. Fidelidade, total, todos aqueles sentimentos. Protegendo o seu dono, Na saúde, na doença, até a morte. Parceria é parceria. Pois é, que imagem triste, Exatamente. Que tristeza. Eu fiquei emocionado. Porque a gente fica pensando na morte da pessoa, porque afinal de contas tem tanta coisa que a gente fala todo dia aqui. E que a gente reclama, Que a gente reclama que poderia ter mais investimentos exatamente nessa área social e aí se depara com uma morte como essa. E aí essa figura ainda da amizade entre o homem e o animal. Que eu acho que essa questão bem, O cachorro, ele não tem classe social, ele escolhe por amor, por carinho. Exatamente. Então, ele era o companheiro, ele era o amigo dele e ele ficou ali até o último instante. É uma imagem realmente forte, daquelas que emociona a todos nós que gostamos dos nossos animais, que gostamos dos nossos cães, gatos, esses animais que nos dão tanto, de graça. Com certeza. Carinho, afeto, parceria, fidelidade. Eu fiquei emocionada também, Felipe. Lu, e aí? Previsão do tempo? Bom, Felipe, hoje a gente teve muita chuva, a gente teve inclusive registros de alagamentos no norte e no noroeste. Uma das cidades mais atingidas foi Erval Seco, no noroeste. A chuva torrencial por lá superou 100 milímetros, segundo a prefeitura. As ruas centrais ficaram assim embaixo d'água, uma água com terra, lama,
o rio lambedor da cidade transbordou e invadiu casas e estabelecimentos comerciais. Nas próximas horas ainda pode chover na metade norte do estado e na faixa leste. E tem risco de chuva forte localizada. Amanhã uma massa de ar polar chega ao Rio Grande do Sul e dissipa, então, essas nuvens, essa nebulosidade sobre o estado. A temperatura já cai amanhã. A Campanha e a Serra do Sudeste devem já registrar as menores marcas desse sábado, com mínimas ao redor de 2 graus. À tarde o sol aparece e a temperatura sobe um pouco, mas lá em Caxias, olha só, a máxima não passa dos 16 graus. Aqui em Porto Alegre, o sábado ainda começa com umidade, com alguma chance de garoa, mas essa massa de ar polar, ela, como eu já disse, dissipa as nuvens e aí a gente vai ter sol, principalmente à tarde. O domingo também vai ser ensolarado e é quando a gente vai sentir mais a queda brusca da temperatura em razão desse ar polar. Mínima de 6 graus aqui na capital, nas áreas mais frias. E no estado, as mínimas devem ser registradas lá nos aparados da serra e nos campos de cima da serra, onde tem risco de geada. Na semana que vem, aí o frio perde força e a instabilidade retorna, ou seja, é um frio que vem assim, ó, um dia e depois já vai embora, Felipe. Olha, Lu, Vapt-vupt. de bom mesmo é esse domingo ensolarado. Ah, eu também. Eu só tô sonhando, tô só por domingo, viu? Dormir, pegar o sol, comer umas bergamotas, curtir um chimarrão, não tem coisa melhor. Tchau, Lu. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Até segunda. Antes de encerrar, eu tenho um convite para você que nos assiste. Amanhã às 10h15 da noite, o programa Fábrica de Casamentos vai fazer uma cerimônia emocionante de casamento do ator Victor Pecoraro, o Afonso da novela As Aventuras de Poliana. A própria Poliana também está entre os convidados do casamento, então não perca Fábrica de Casamentos amanhã às 10h15 da noite aqui no SBT. Antes, na nossa programação local, não esqueça, né? Tem nosso Anônimos Gourmet e o Masbá com a Mônica Fonseca. Fique agora com o SBT Brasil, Noticiário Nacional e Internacional. A gente se encontra na próxima segunda, às 7h20 da noite, tá ok? Um ótimo final de semana, até lá!